a cessão de direitos hereditários. E agora, professor, como que eu uso? Quando que eu uso? Então, a cessão de direitos hereditários você vai usar quando o inventário não foi feito. Não foi feito, ou está sendo feito, está em andamento. Eu vou usar a cessão de direitos hereditários porque talvez o meu cliente, eu não tenha condições de fazer o inventário. O inventário nós sabemos que ele é oneroso. Nós sabemos a tributação do inventário. Muitas vezes o herdeiro, a herdeira, o viúva, a viúva, não tem condições, de fato, de contratar um advogado, uma advogada, de fazer um inventário judicial, inventário extrajudicial, em virtude dos honorários de locatícios, não só isso, mas em virtude das despesas, taxa judiciária, ou emolumentos do cartório, registro, e principalmente, né, o tributo causa-mortes. Então, é uma saída, né, você vender, quando você não tem condições de fazer inventário para vender o imóvel regularizado, se essa é a intenção, é uma saída para o herdeiro que não tenha condições vender através de cessão de direitos hereditários. Nós já falamos aqui que é um contrato chatinho, porque é um contrato totalmente formalista. Eu preciso sim da escritura pública, feita pelo tabelião de notas, eu preciso da anuência dos demais herdeiros, e deixo bem claro, muito claro aqui de forma didática que a cessão de direitos hereditários é um contrato legal, não tem nada de ilegal. A cessão de direitos hereditários no novo Código Civil é muito bem explicada. A cessão de direitos hereditários é de fato um contrato mediante o qual se opera a transmissão de direitos provenientes da sucessão, enquanto não dados à partilha, né? Então, não foi feita a partilha, não foi feito o registro dessa partilha, seja a escritura pública de inventário ou através aí também do formal de partilha judicial, do inventário judicial. O grande objetivo da cessão de direitos hereditários, de fato, é transmitir os direitos, e aí quem compra esses direitos pode fazer inventário. Pode fazer um inventário, pode se habilitar um inventário, né? Ele vai se declarar aí apto, ele ou ela, para poder dar o devido andamento, juntamente com os herdeiros. Pode fazer inventário quem? Os herdeiros, legítimos ou testamentários, e os seus cessionários, né? Então, não encontrava disposição específica, atualmente nós temos um entendimento pacificado, e muito bem pacificado, inclusive. E aí eu trago, então, novamente para você, o Código Civil atual, ele prevê no 1793 o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro pode ser objeto de cessão, por escritura pública, e o novo preceito que passa a integrar também o ordenamento jurídico traz aí as duas modalidades que eu já tinha falado para você, somente após a abertura da sucessão, não existe venda de cessão de direitos hereditários antes da morte, né? Na verdade, só após a morte do autor da herança pode-se falar em cessão dos respectivos direitos, né? Posto que no ordenamento jurídico antigo, 1089, quanto ao atual, 422, artigo 426 do Código Civil, deixa claro que a herança de pessoa viva não podia e continua não podendo ser objeto de contrato. Com a sucessão, com a abertura da sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, legítimos e testamentários, permanecendo até o partilhamento final o estado de indivisão, ou seja, na expressão do Código Civil, como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E aí eu trouxe também para você na aula que a cessão deverá ser revestida de forma pública, ou seja, deverá ser feita em tabelião de notas por escritura pública para que tenha a devida validade. Então, tema importante, né? Eu falo que tem muita cessão de direitos hereditários mal feita por aí. Já começa porque é contrato de gaveta, instrumento particular, não pode. Ou ainda é uma cessão de um imóvel irregular. O imóvel não é registrado no nome do falecido ou da falecida. Ou ainda, também essa cessão é mal feita no sentido de não ter a anuência dos demais herdeiros. Ou seja, é um documento completamente nulo, né? Vai ser declarado nulo de uma certa forma ou de outra. A nulidade, o plano de nulidade seria uma nulidade relativa, no qual, né, refere-se a negócios que se acham inquinados de vício capaz de lhes determinar a ineficácia. E é importante deixar claro que poderá ser eliminado, realmente, através de um pedido judicial, uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ou dentro de qualquer demanda, pode ser declarado nulo. Não vai ser nem reconhecido como um justo título de boa-fé no uso capião, porque o contrato estaria errado. Então, cuidado com isso, tá? A cessão feita em desacordo com a lei pode efetivamente, no processo de inventário, ser contemplada pelos demais herdeiros, quanto da partilha, adjudicando-lhes, como já dito, né, o bem em favor do cessionário, com homologação judicial, restando retificada e produzindo os efeitos requeridos pelo agente, quando o contrato está devidamente feito, cumprindo o devido formalismo. Tá? Então, eu deixo bem claro aqui que, entretanto, se não existe defeito na manifestação da vontade, isso é muito claro, isso nós vemos aí em vários julgados, o ato não será nulo, nem anulável, posto que será atacado somente no plano da eficácia. Então nós teremos aí, diante disso,
então um ato jurídico existente e válido, mais eficaz, né? Por isso tem que fazer a cessão de direitos hereditários com muito cuidado, com muita atenção, porque nesse passo, mesmo lavrado o ato contrariamente ao preceito legal, mesmo que seja feito por escritura pública, mas que não tenha anuência dos outros herdeiros, não, seja feito de imóvel irregular, de fato não vai produzir os seus devidos efeitos, contrariando. No ato da partilha, os demais herdeiros, se houverem bem a completar o cessionário, com o imóvel havido particularmente, a cessão produzirá plenamente seus efeitos, mas se não tiver o cumprimento de todos os formalismos, não terá efeito nenhum. Então, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado em relação a isso, para que tenha validade de fato. Eu falei aqui muito bem, então, da cessão de direitos hereditários, falei também dos fundamentos, segredos importantes, e agora eu quero falar com você a respeito da cessão de direitos possessórios, né? E quando nós falamos de cessão de direitos possessórios, é um contrato muito vinculado ao enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, eu peço sua atenção.